Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Eu continuo aqui seguindo, com a recuperação. É aí um mês, que o médico me pediu. Então eu preciso seguir aí certinho. Já estou de alta, para os alimentos, do qual eu fui aí restringida de janeiro até fazer aí a cirurgia. E depois da cirurgia também, mas eu já tive alta, dessa parte de alimento, porém com cautela, Com muita cautela, com muito equilíbrio. Um exemplo, se eu não posso comer abate de chocolate, então hoje eu como um quadradinho, amanhã eu aumento para 2, para ir vendo como meu organismo ele vai reagindo, Enfim, eu vou aqui, depois gravar aqui do que aconteceu, do que ocorreu, como tudo, enfim, como tudo aconteceu, como é que tá sendo. Depois eu vou gravar aqui um vídeo falando, como tudo aconteceu, como tudo, enfim, ocorreu, tá? Então, não menos importante, é muito bom estar aqui, Continuo sendo sustentada pelo Senhor, pelas orações dos irmãos da minha igreja, de amigos. Eu estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor e pelas orações dos santos. Eu falo que a igreja, aqueles que se colocaram de joelhos, assim como Paulo diz, Por esta causa eu me coloco de joelhos. Eu estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor. E não menos importante, a igreja foi o SAMU, foi o resgate, o desfibrilador de Jesus na minha vida para que eu pudesse estar viva aqui, Então, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, o Senhor está me sustentando para voltar aqui com os devocionais. Eu estou aqui como prometido, o Senhor me sustentou. Estou tentando colocar em ordem, então hoje, sábado, vamos completar aí essa semana. E a semana que vem eu creio ainda que vai ter ainda segunda e quarta-feira do devocional. E depois a última segunda-feira do mês já entra tudo certinho. Aí fica só as segundas-feiras, tá? Se assim o Senhor nos permitir. Amém? Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, compartilhe as mensagens, compartilhe os devocional, compartilhe depois o testemunho que eu vou estar colocando aqui. Tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo que eu passei é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não tenho nenhuma glória. Ai, coitado da Laís, não, pelo amor de Deus, gente. Tudo isso porque o Senhor tem um propósito, Ele tem um plano, e o nome dEle vai ser glorificado e está sendo glorificado. Amém? Então, o nosso tema do nosso devocional de hoje é fuja da maledicência. O que é maledicência? Eu vou dar aqui o texto base, que se encontra em Tiago, capítulo 4, do 11 ao 12, apenas 2 versículos. Mas maledicência é uma pessoa injuriada, uma pessoa que difama, uma pessoa maldosa. A pessoa, ela já é assim, é o caráter da pessoa ser assim. Então, o Espírito Santo, ele quer que nós fujamos de ser uma pessoa maldosa, uma pessoa que difama, uma pessoa injuriada, uma pessoa braba, ranzinza, que difama o irmão, que até mesmo calunia os outros, que conta, inventa uma história do qual nunca existiu. E como eu sempre digo, a moeda ela tem 2 lados. Então, nunca ouça apenas um lado da história. Sempre ouça os 2 e não saia espalhando. Não saia espalhando o que você ouviu, porque isso é muito feio. Isso é muito feio. Se a pessoa te procurou para contar algo, para falar de uma dificuldade que ela está passando, pare de sair. Ai, que eu tô ajudando, que eu estou fazendo isso. Não, gente, para de fazer isso. Isso é muito feio. Isso mostra o quanto essa pessoa, ela é maldosa. O quanto ela é maldosa. Então, vamos lá. Tiago, capítulo 4, do 11 ao 12, diz assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é
já não és observador da lei, mas juiz. Versículo 12. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Eu vou ler novamente a parte B aqui do versículo 12. Tu, porém, eu, porém, nós, porém, quem és que julgas a outrem? Então, a exposição do texto, ela vai nos dizer assim. Tiago nos ensina a respeito do nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, nos advertindo a não julgar o nosso próximo. Quando falamos mal do nosso próximo, estamos falando diretamente nós estamos falando para Deus. Presta atenção como isso é grave. Estamos falando diretamente para Deus, que o que o Senhor fez é ruim, não é bom. Ele errou naquilo que ele criou. E Deus não erra em nada do que ele faz, Deus não erra em nada daquilo que ele criou. Então você que está me ouvindo, não somos obras do acaso, não somos um mero acidente, não somos, nasceu. Não somos um erro. Você que está aqui me ouvindo, você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida. O seu nascimento teve e tem um propósito de Deus nessa terra, para que o propósito dele se cumpra. Vocês já leram aquele livro? Talvez muitos aqui não leram. Eu vou deixar uma indicação desse livro. Eu não tenho, mas eu já li no começo da minha conversão, Uma Vida com Propósito. Se você não leu, leia esse livro. Esse livro é fantástico. Não sei agora, não me recordo o nome do autor, mas leia Uma Vida com Propósito. Quando você entende o seu propósito nessa terra, quando você entende o propósito que Deus tem na sua vida, você para de competir, para de sentir inveja, para de falar mal dos outros. Você simplesmente para de ser uma pessoa maledicente. Uma pessoa maldosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que julga, uma pessoa que critica, uma pessoa que tem raiva. Já viu esse negócio? Eu tenho um ranço daquele irmão. Nunca sentou para saber a história do irmão e tem ranço. Não gosto por aquilo que eu tô vendo. Gente, vamos parar com isso. Isso pra mim é coisa de menino, coisa de menina. Nem uma criança. A criança briga, daqui a pouco ela dá lá o dedinho e já estamos de bem. Vamos crescer, vamos acordar. Nós temos que propagar a volta de Jesus, nós temos que falar de Jesus, falar que ele é bom, que ele continua salvando, curando. Eu sou a prova viva, eu sou um milagre vivo. Eu sou um milagre ambulante de Jesus nessa terra. Ele continua fazendo, então para que eu vou ficar perdendo tempo falando? Mas óbvio que nós temos que alertar. Então pare, se você está caindo nesse erro hoje, em nome de Jesus, peça perdão ao Senhor, refaça a sua rota, alinhe os seus caminhos com o Senhor para que você possa entrar dentro do propósito e viver em obediência, em santidade, em temor, em reverência a Deus para tudo aquilo que Ele tem para fazer e para realizar na sua vida. Quando você cumpre o seu propósito, quando você obedece, quando você se submete à missão e à vontade de Deus, as coisas, por mais que pareçam, o cenário está totalmente oposto, as coisas começam a dar certo. O Senhor manda providência, o Senhor manda recursos, o Senhor cuida, Ele livra, Ele liberta, livra do laço do passarinheiro. O Senhor me livrou aí do vale da sombra da morte, porque foi por isso que eu passei e o Senhor me livrou e eu estou aqui. Eu estou aqui porque Ele tem um propósito. Então, para que eu vou desperdiçar a minha vida sendo esse tipo de pessoa? Me colocar na condição de uma pessoa que fala mal dos outros? Não, gente. Entrega para Deus o que te fizeram, se te magoaram, entrega nas mãos do Senhor, deixa que Ele resolva, perdoe. E a ação de perdoar não é querer que você precisa andar junto. Perdoe, libera a pessoa aí e deixa. E peça para o Senhor tirar, ou você mesmo se afasta. Comece a tomar iniciativas de um posicionamento para que você cresça e não seja como o título está nos dizendo, fuja da maledicência. A discussão do texto, ela diz assim: o texto nos mostra o perigo de julgarmos nossos irmãos, pois ao fazermos isso, nos colocamos na posição de juiz. Mas afinal de contas, nós não somos juízes, mas sim Deus.
Discuta isso, né? Quem tem aí GC, eu sei que muitas pessoas aqui que têm GCs. Em outras palavras, para quem não sabe o que é GC, é grupo de conexão. Eu já fiz parte. Em outros, talvez outros ministérios, é culto no lar, é célula, enfim. A maioria aqui das pessoas que me seguem tem aí GC. Se você participar de célula, super bem-vindo. Se faz culto no lar, também super bem-vindo. Eu amo isso, porque nós não temos a oportunidade num culto de tirar dúvidas. Então, nesses grupos pequenos, nós temos total oportunidade de tirar dúvidas, né? De esclarecer aí algumas coisas. Procure o seu líder se você tiver dúvida, se você ficou em dúvida com algo, se alguém falou algo. Não fique curioso. Uma coisa que eu sempre falo assim, a sua dúvida é a dúvida de todos. Talvez a sua dúvida vai responder uma resposta de oração daquela outra pessoa aí que tenha dúvida. Então, comente isso, traga esse assunto com muito amor, com muito cuidado, sem julgar, porque da mesma maneira que nós falamos, muitas das vezes a maneira que nós colocamos algumas coisas, nós também caímos nesse pequeno julgamento. Então, olha só, quando julgamos, nós tiramos Deus do trono e nos assentamos no trono para julgar. E eu quero ler aí com vocês, espero que vocês estejam aí com a Bíblia de vocês. E vamos aí para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do versículo 3 ao 5, que diz assim. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não adianta nada você falar que seu irmão é fofoqueiro, mas você é a primeira oportunidade que tem, você não tá olho a olho, mas você pega o seu WhatsApp, o seu direct, sei lá o que você pega, para poder falar mal da vida alheia. Quem é você? Qual a diferença para um assassino que matou realmente uma pessoa de um outro que está declarando palavras e matou a fé do outro, matou os sonhos do outro? Qual a diferença? Na balança do Senhor, tudo é igual, não há diferença nenhuma. Então você que talvez está aí denegrindo alguma pessoa ou alguém por não conhecer a história, sabe aquele microfone sem fio? Um vai passando pro outro, quando chega até o final já está totalmente diferente a história. Quando você fala mal do outro, quando você se coloca no lugar de Deus, quando você se coloca no lugar de juiz, não há diferença nenhuma para você e para um assassino. É tudo igual. É totalmente igual. E pasme, você está sendo um assassino. Você está sendo um assassino. Você está matando aquela outra vida. Já viu ladrões de alegria? Que não pode te ver você com um brilho, com um sorriso. E essa pessoa, ela faz questão de roubar o teu brilho, a tua alegria. Mas óbvio, Laís, nós só permitimos aquilo que nós deixamos. Eu sei disso. Só que nem sempre nós permitimos. Muitas das pessoas mesmo que estão com o seu coração como sepulcro caiados, estão podres por dentro, não são felizes e também não querem ver a felicidade alheia, elas nem se importam em acabar com o outro. Para elas não fazem a mínima diferença, que seja uma mínima palavra, uma palavrinha apenas colocada no momento errado, na hora errada, acaba. Como eu falei, eu já me afastei de muitas pessoas e ainda me afasto de algumas pessoas por coisas que as pessoas falaram e infelizmente não perceberam. Eu perdoo, não tenho nenhum tipo de mágoa. Mas pessoas assim eu não quero para andar do meu lado, eu não quero que esteja do meu lado. Então eu mesma prefiro me retirar de cena. Eu me retiro de cena e tá tudo certo. Porque eu não carrego mágoa de ninguém. E glória a Deus por isso. O objetivo vai dizer assim. A carta de Tiago denuncia a igreja que havia problemas entre os irmãos. Pessoas eram tratadas com diferença de acordo com a classe social. Olha o perigo. Os irmãos se feriam uns aos outros com palavras. Havia um constante clima de hostilidade. Por isso, Tiago nos diz no capítulo 4, do versículo 11 ao 12, que não podemos julgar aos outros membros do corpo de Cristo. Primeiro, porque nossa justiça própria mais se parece como a vingança e segundo,
porque esse lugar cabe apenas a Cristo. Lembrando que precisamos avaliar todas as coisas com amor, e dessa maneira certamente será cessado o atrito entre irmãos da igreja. Pior coisa, uma das coisas tristes que eu vou falar aqui, é saber que a igreja virou um ringue. As pessoas estão se debatendo, estão se discutindo quem é melhor, quem tem um carro melhor, quem tem a casa melhor, quem tem a posse melhor, quem tem um emprego melhor, quem tem mais dinheiro, porque eu nunca passei por isso, e porque graças a Deus eu tenho dinheiro, não tenho falta de nada. Gente, se o Senhor te deu, é para você abençoar, para você poder ajudar o seu próximo. O Senhor não te deu para os seus belos prazeres, não. Ele deu para que você possa abençoar. Se o Senhor te deu um carro, abençoe alguém que não tenha carro. Se o Senhor te deu, sei lá, abastança, enfim, de fartura, divida isso. Divida isso. Se o Senhor te deu, sei lá, eu não sei, uma casa muito boa, uma estrutura muito boa, você sabe que tá vindo um missionário, ore a Deus para saber se você pode hospedar esse missionário na sua casa. A temporada que ele vai passar por aqui, um banho, uma comida, faça isso, mas não. As pessoas, elas, o nível é tão grande de hostilidade que elas preferem se julgar que elas são melhores porque elas têm, e você que não tem, tá tudo bom. Então a Bíblia vai dizer, você que sabe que seu irmão passa por necessidade e não ajuda, sabendo que você tem, você está em pecado. Se você tem hoje para ajudar, ajude. Não diga volte amanhã, você está em pecado. Você é uma pessoa maldosa. Então por isso que o Senhor fala, fuja da maledicência. Olha só, hoje em dia não mudou, as pessoas continuam se julgando, rejeitando umas às outras por causa da classe social. Por causa daquilo que elas têm, elas continuam julgando umas às outras. Então eu já fui medida por várias coisas, medidas até mesmo por desempregada, eu já fui julgada por isso. O que uma desempregada pode ter? Não pode ter nada. E a pessoa não mediu palavras. Você pregar o evangelho, fazer a obra, isso não te dá dinheiro. Vai se mover. Vai se mover com uma cirurgia marcada. E aí, todos os lugares, ninguém me aceitava, gente. Olha que coisa linda. Ninguém me aceitava. Porque estava com uma cirurgia marcada. E o que as empresas me diziam era, vai cuidar da sua saúde primeiro e depois você vem procurar emprego. Pensa no período de experiência. Então, eu descansei em Deus. E eu vejo que pessoas assim não têm visão. Porque o meu chamado é um, o seu chamado é outro. E tudo bem. Deus criou a cada pessoa na sua particularidade, com um propósito, com um chamado. Se o seu chamado não é sair aos campos, pregar o evangelho, você não vai entender quem faz isso. Não vai entender quem faz isso. Só que por você não entender, não critique, não julgue, não aponte, mas se o seu coração é um coração doador, faça isso. Abençoe, mas não julgue. Porque é um dos termos que eu não gosto, tá? A roda gigante vai virar. Eu não gosto disso. Mas uma coisa eu posso dizer, o mundo ele dá voltas. Hoje você pode estar aqui e a vida vai acontecendo. As coisas vão acontecendo. Talvez você que esteja aqui um dia possa estar aqui. E nós pedimos a Deus para que vocês, ninguém passe por dificuldade, mas se passar, vamos ter compaixão, vamos ter uma palavra que parece que foi aí isenta, empatia. Vamos ter empatia. É um mínimo que podemos ter, empatia. Uma das situações do qual meus pais mesmo até falaram, nós estávamos no ministério e ninguém veio visitar meu pai. Laís, você é milinha, ele tá fazendo, é mimizenta. Não, gente, não tem nada a ver isso, não. Não como que eu posso explicar aqui? Sabe aquela visita que te acolhe,
que as pessoas venham, realmente gostam de você e querem saber realmente como você está. E oram por você. Porque numa recuperação você não pode sair, você não pode fazer nada. Você tem que fazer e respeitar o seu período de recuperação. E como todos sabem, eu já divulguei aqui, quando meu pai teve câncer, e glória a Deus, meu pai foi curado, ele passou pela cirurgia. Não recebemos nenhuma visita sequer, nem, eu vou lá para orar por vocês, não. Nada. Mas Deus, ele é tão fiel, que esse período todo nós temos, nesse ministério do qual nós estamos, nós temos sido sustentados pela igreja. Então hoje eu posso falar com toda a propriedade. As pessoas não sabem o poder que uma igreja unida tem. E o que o diabo ele quer destruir é uma igreja unida. Porque não é na união que o Senhor ordena a bênção. É por isso que eu estou viva. É por isso que eu estou aqui. Se você não vive isso, não critique também. Como eu falei, eu dei um exemplo aqui ruim, mas também dei um exemplo muito bom. Mas não critique isso. Porque em tudo Deus tem um propósito? Tem. Só que o Senhor, ele deixou na sua palavra, né? Estava doente, fostes me ver. Estava nu e me vestiste. Estive preso e fostes me ver. Quando a um desses fizerdes, saiba que quando a um desses pequeninos fizerdes, estão fazendo a mim. Estão fazendo a mim. Então, quando alguém vai te visitar, é como se estivesse indo visitando o próprio Cristo. Porque você carrega Cristo na sua vida. Então, nós temos que parar com isso. Porque fulano é melhor, ou aquele prega melhor, ou ele canta melhor. Gente, não tem isso. Uma pessoa que ela não é malediciense, uma pessoa que ela não tem esses atributos de uma pessoa maldosa, invejosa, uma pessoa irada, é raivosa, é cheia de mágoa, é cheia de tantas coisas, ela não tem tempo pra ficar falando, não, gente. Essa pessoa ela vai glorificar a Deus pela vida que está ali na frente, porque Deus levantou ela. E saber que para cada um Deus tem um chamado e tem que ser respeitado. Cada um fique na vocação do qual foi chamado. Só que não critique, não julgue, não se coloque na condição de melhor porque hoje você tem e o irmão não tem. Não se coloque nesse nível, porque muitas das vezes Deus vai permitir muitas coisas. E as nossas palavras, elas têm poder. Uma vez eu contei algo aqui muito básico, muito simples, mas muito grave. Eu criticava, quando eu fazia teologia, eu fiz 5 anos e meio de teologia, e eu critiquei as pessoas que estavam demorando para entregar as provas, porque eu já pegava, aquilo estava fresco, naquela semana eu já queria concluir a minha prova. E não era provas que era com dissertativas, não, gente. Para uma resposta, eu tinha que dar bases bíblicas e explicar com profundidade. Teve respostas que tinha 6 a 10 folhas para uma resposta. E o líder, o apóstolo, ele confirmava tintim por tintim, versículo por versículo. Eu já deixei de colocar versículo e ele me deu na prova 9. Eu não tirei 10, eu tirei 9 porque eu esqueci. Isso foi pro meu aprendizado. E eu falava, por que essas pessoas demoram tanto? Nossa, gente, não sei que esse povo... E eu trabalhava, ia pregar, e tinha um monte de coisa. Eu comecei a criticar essas pessoas que demoravam para poder entregar, porque era falado na sala de aula, tem gente que tá com 4, 5 provas atrasadas. E olha só, essa pequena brechinha que eu dei, eu fiquei com 3 provas atrasadas. 3 provas atrasadas. E aí, eu pedi perdão ao Espírito Santo, porque eu critiquei. E eu não me pergunte como que eu consegui atrasar essas 3 provas. Mas eu tive que reconhecer o meu erro, que eu falei mal, eu critiquei, eu julguei. Eu me coloquei na ação de julgar o outro. E sem saber o que o outro estava passando. Sabe, sem saber das demandas. E eu fui lá e julguei e critiquei. E aí eu pedi perdão para o Espírito Santo. Coloquei a minha casa em ordem, minha vida em ordem, né, das provas em ordem.
E aí tudo depois fluiu, tudo deu certo. E nunca mais eu fiz isso. Então aquilo que nós julgamos, cuidado. Porque aquilo que você julga, um dia mais tarde, se você não se arrepende, se você não pede perdão ao Espírito Santo, você vai cair no mesmo erro que a pessoa caiu. Então, que a pessoa está passando ou vivenciando, até mesmo de pecado. Cuidado. Então, não julgue pelo momento que a pessoa está passando. Mas ore, se você puder ajudar, ajude, ore. Se compadeça, tenha empatia. E a conclusão, ela vai dizer assim: um julgamento cego, odioso e vingativo é terminantemente proibido pelas Escrituras. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1, que foi o que nós lemos, mas eu li do 3 ao 5, mas ele vai dizer que Mateus, capítulo 7, versículo 1, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Foi o exemplo que eu dei aqui. Não julgueis para não ser julgados. O julgamento proibido é o que visa a destruição e maledicência. Podemos afirmar isso, pois Paulo nos ensina a repreender com mansidão e aconselhar um irmão que pecou. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Concluímos, portanto, que não devemos ser maledicentes, proferindo julgamentos para todos os lados. Na verdade, precisamos aconselhar os irmãos, ensinando-os pela palavra de Deus para que a igreja seja santificada. Eu sei que há correções que é necessário fazer diante de todos para que haja temor, né? Nós vemos um casal na Bíblia do qual eles mentem ao Espírito Santo, eles vão mentir para um dos apóstolos e eles são mortos mediante a congregação. Eles são mortos para que pudesse causar temor. Porque antes de você mentir para alguém, antes de você julgar alguém, saiba que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tá aí. Quando você pensar, o Espírito Santo, ele viu e ouviu primeiro, antes da outra pessoa ver e ouvir. Então, cuidado com isso. A igreja cresce com exortação e não expulsando os irmãos debaixo de julgamento e condenação. Eu já vi líderes expulsando irmãos da igreja. É triste isso, é trágico isso, mas eu já vi. E esses líderes que não se arrependem, eles vão pagar um alto preço. Porque Deus, naquele grande dia, há de julgar uma atitude dessa. Então, não somos ninguém, nada para julgar alguém, não somos nada nem ninguém para ter a medida de uma régua e querer ser Deus e colocar alguém no inferno e colocar alguém no céu. Não temos isso. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: tema somente a Deus, do qual ele tema somente aquele que pode colocar no inferno e pode te colocar no céu. Não tema homens que não podem fazer nada, mas tema a Deus. Não tema homens que podem tirar a vida, matar essa carne, mas tema a Deus que pode te colocar no céu ou pode te colocar no inferno. Então tema somente a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós temos reverência pela palavra de Deus e pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo. Nós não vamos ficar julgando, nós não vamos ficar criticando, nós não vamos ficar apontando. Se nós não pudermos ajudar, então não atrapalhe, não seja pedra de tropeço. É isso que eu também não quero ser, pedra de tropeço na vida de seu ninguém. Eu não quero ser, nem na minha mesmo, para impedir que os planos e os propósitos do Senhor se cumpram na minha vida. E quando nós tomamos atitudes assim, nós estamos pecando, nós estamos se rebelando contra a criação de Deus. Nós estamos nos rebelando contra o próprio Criador. Nós estamos rebelando contra Jesus. Nós estamos rebelando contra Deus. Então, cuidado com isso. Se você caiu nesse pecado, peça perdão ao Senhor, se retrate com Ele. Ele é misericordioso para te perdoar. E a aplicação do estudo para a gente encerrar diz assim: sejamos então pessoas que edificam a igreja do Senhor, ajudando, corrigindo com mansidão os irmãos, mas sabendo que o juiz é Deus e que esse lugar de julgar não nos é devido. Que sejamos pessoas que fogem das maledicências, dos julgamentos vingativos e das conversas infrutíferas. E Romanos capítulo 12, versículo 19 vai dizer que minha é a vingança ela é do Senhor. Toda vez que você julga e toma o lugar de Deus, tome consciência disso.
você se coloca também no lugar das pessoas para que elas te julguem. Presta atenção, tome consciência disso. Você se coloca também no lugar das pessoas te julgarem. Então, quando você julga, eles falam que até dizem aí, né, o tal da arminha. Você tá apontando um dedo aqui, mas tem outro aqui para você. Então, você vai julgar e você também será julgado. Então, você aguente a bronca. Você julgou? Não pode ser daqui 2 dias, pode ser daqui 1 ano, pode se passar muito tempo. Um dia você também será julgado. Então, cuidado com isso. Se você tá difamando alguém, cuidado, porque a sua difamação, a sua calúnia, a sua maldade pode matar alguém. Quantas pessoas nós não vemos? Pessoas se mataram por como diz o stalkers, né? As pessoas ficam perseguindo aí outras na internet, porque virou palco de guerra a internet, a rede social. A sua rede social é para quê? É para divulgar maldade, ficar falando mal dos outros, pegar o seu dedo e ficar lá criticando o outro, porque tá gordo, tá magro, porque a festa poderia ser assim. Gente, para de criticar. A rede social é da pessoa, ela faz o que ela quiser, mas você não tem o direito de fazer o que você quiser com o seu dedo, ir lá e ficar criticando e julgando o outro. Então pare com isso, isso é muito feio. Se você tá com desejo de julgar, você sentiu, porque sentir vontade de amar e de perdoar ninguém sente, mas a vontade de julgar, de criticar, de acabar com o outro, engraçado que isso a maioria sente, né? É uma compulsão. Gente, isso aí é maligno. Então, se você quer falar algo para alguém, tenha amor e temor. A Bíblia vai nos dizer, pensar em tudo que é puro, em tudo que é honesto, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é de boa fama. Nessas coisas pensai. O que você vai falar? Tem boa fama? Tem paz? O que você vai falar tem essas virtudes da palavra? Se não tem, por favor, em nome de Jesus, não fale. Não fale, porque você não sabe a outra pessoa que está do outro lado da tela, o que ela está passando. Porque a gente não vai ficar vindo aqui expondo o palco de tragédias, o palco das coisas que acontecem. Não. Tem um momento e a hora certa, como eu tô falando. Eu vou gravar o testemunho para poder contar, só que tem um tempo e a hora certa. Eu vou subir aqui no canal, mas tem um tempo e a hora certa. Não é para ninguém sentir dó, ninguém sentir pena, não é nada disso. É para que o nome do Senhor seja glorificado. É só isso. Mas ninguém vai ficar vindo aqui postando derrota. Ai, não, gente, não é isso. E até mesmo quem segue ao Senhor não é derrota. A gente entende que é um tempo, são processos. E todo mundo passa por um processo. Você vai fazer um bolo, ninguém vai te entregar um bolo cru. Tem uns ingredientes, há um processo para poder fazer aquele bolo. Então, gente, por favor, em nome de Jesus, encarecidamente, se você caiu nesse pecado da maledicência, peça perdão, corrija, refaça a rota e não queira mais viver essa vida, porque isso atrapalha o seu propósito, a sua comunhão com Deus. Atrapalha muitas coisas na sua vida, tá? Então, cuidado com a sua língua. Teve até aqui um dos devocionais que eu falei, o poder da língua, né? O poder da fala. Então, cuidado com isso. A aplicação diária, ela vai dizer assim: sua língua tem sido utilizada para ferir ou curar o seu próximo? Olha isso. Que profundo. A sua língua tem sido utilizada para ferir ou para curar o seu próximo? Segundo, às vezes você toma o lugar de juiz e julga seu irmão? Olha aí. Da mesma maneira que você julga, você também será julgado. Terceiro, ao ouvir o pecado de uma pessoa, você tem sido usado para corrigir mansamente ou para espalhar fofocas e boatos pela igreja? Já viu aquela coisa? Vou te contar o que o irmão fez, o que a irmã fez. Menina, você viu o que ele fez? Não, mas é motivo de oração. Né? Já chegam a ser motivo de oração. Não, gente, isso não é motivo de oração. Isso já é calúnia e difamação que você está fazendo. Fica quieto. Se a pessoa chegou até você para contar algo, uma dificuldade, um pecado, que ela se confessou e buscou ajuda, porque ela viu em você alguém, uma referência para poder ajudar espiritualmente em oração. Contou para você? Morreu em você. Você não precisa ser o difamador aí, de ficar difamando as pessoas, falando da dificuldade das pessoas, do pecado das pessoas. E muitas das pessoas estão passando por um processo de enfermidade ou portas fechadas. Você já ouviu isso? Se você não ouviu, eu já ouvi. Você está em pecado.
Por isso está passando por essa situação. Então, pessoas que não têm o que falar, pessoas que não têm discernimento, pessoas que não têm sabedoria, sempre vão dar esses pitacos, essas coisas tão feias, essas pessoas maldosas. Então, cuidado. Cuidado, peça para o Senhor ungir os seus ouvidos, a sua mente, os seus olhos, os seus lábios, para que aquilo que sai da sua boca e aquilo que você vai ouvir seja coisas para agradar o nome do Senhor. Se não for, já corta o mal pela raiz. Já se afasta, não queira andar junto, se afasta. E peça para o Senhor selecionar as pessoas para poder caminhar com você, andar com você, que tenha visão, que tenha propósito. Porque quem não tem visão, quem não tem propósito, nunca vai entender nada do que você está passando. Jamais vai entender o seu chamado, o seu ministério. Né? Hoje, enquanto todos te apontam, um dia vão te aplaudir. Então, cuidado com isso. Nós não precisamos de bajuladores e também não precisamos de críticos. Não precisamos. A bajulação, ela te mata e te eleva o teu ego, ou ela vai te elevar demais e isso vai acabar em ruína. E a crítica também, ela pode te paralisar, assim como a bajulação. Tem críticas que é para você crescer, mas tem críticas que nós sabemos que é para nos matar. Assim como o tapinha nas costas da bajulação, ela pode te matar, ou ela pode, né, te fazer entender que não é você que faz, é Jesus que faz, é sempre Ele que faz. A quarta pergunta: qual tem sido sua ação ao ver uma pessoa julgando outra? Você dá corda ou você corta e você sai? Quinta e última pergunta: suas palavras aproximam seus irmãos de Deus? Eu confesso que já teve muitas palavras que não é que me afastaram de Jesus, mas já me afastaram dos próprios irmãos. E assim eu não quero mais nem ter contato. E isso é um direito meu de um posicionamento para não me contaminar e realmente não me afastar da presença de Jesus. Porque senão vai gerando mágoa, rancor, daqui a pouco nós estamos culpando a Deus. E Deus não tem nada a ver com isso, com as suas palavras. Porque é você que não mede as suas palavras. Então, cuidado e repense muito nisso, porque isso é muito sério e isso é muito grave. Amém? Para a glória de Deus, consegui aqui concluir essa semana por graça, misericórdia do Espírito Santo que me sustentou para estar gravando. E se assim o Senhor nos permitir, ainda nós teremos a próxima semana, segunda e quarta-feira, tá? Então, segunda e quarta-feira, para colocar aí em ordem aí os devocionais. E a última semana do mês de agosto, nós entramos aí, tudo certinho, para a glória de Deus. E para mim é um mês abençoado, porque é meu aniversário também. Mas é isso, pessoal. Conto com a presença aqui de todos vocês. Fiquem firmes, não desanimem, continuem olhando para o Senhor. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor, Ele está com vocês. Amém? Então compartilhe, não deixe de compartilhar, se inscrever aqui no meu canal, deixe aí seu pedido de oração, se quiser deixar aqui uma mensagem, saiba que não é ninguém, tá, que responde por mim, não, sou eu mesma que respondo, assim que eu sempre tenho um tempinho, eu tô aí respondendo e faço questão de responder um por um. Comentários desnecessários, saibam disso que eu não vou responder porque não me convém, né? Não convém a pessoa falar o que falou e também não me convém a rebaixar e descer ao mesmo nível. Então, não respondo, vai ficar sem resposta, tá? Isso não é ser ignorante, mas isso é ser cauteloso, ter prudência e ser sábio e ter aí discernimento e o temor, tá bom? Então, é isso, pessoal. Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, eu estarei aqui a próxima semana, mais 2 dias aí na semana de devocional, segunda e quarta-feira. E é isso. Fiquem na paz do Senhor e um ótimo final de semana para você e para toda a sua família. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.